o discurso de hoje surpreendeu todo mundo, né? Mesmo as pessoas que, como eu, declararam voto contra o Bolsonaro no segundo turno, e eu não tinha muita expectativa que o programa econômico do PT fosse muito diferente do que ele havia vindo prometer na campanha, esse discurso de hoje pegou de surpresa. Acho que por vários motivos. Primeiro, a forma, eu acho que tem duas implicações, políticas e economia. A forma é você fazer um discurso meio de improviso no lançamento do programa da transição, que supostamente vem composto de quadros que apoiaram o Lula no segundo turno, de partidos que apoiaram o Lula no segundo turno, e você faz um discurso do PT voltado para o PT, e um PT antigo, um PT da Dilma, como se o mundo não tivesse passado, como se os aprendizados não tivessem acontecido, como se o gasto irresponsável não tivesse gerado a recessão de 15 e 16, com perda de renda per capita, desemprego, inflação, até piora nos indicadores de desigualdade. Então, isso foi muito assustador. E do ponto de vista político, como é que o Lula vai manter uma coalizão quando ele faz um discurso no meio da transição, onde você tem equipes de diferentes perfis, pessoas de diferentes perfis, e mostra que não está nem um pouco preocupado em compor um programa de governo que agregue essas ideias. Então, isso foi muito... E todo mundo foi pego de surpresa. As pessoas tinham alguma esperança de ter um Lula de 2003, né? De um Lula pragmático, entendendo a importância da questão fiscal para se atingir responsabilidade social. O que a gente viu foi um discurso populista, um discurso onde traz o monopólio da virtude para a esquerda, como se todo economista, no grupo ao qual eu me incluo, não estivesse preocupado com a questão social, o que é um equívoco. Basta ler o programa econômico que a gente coordenou para a Simone para saber que o social está no centro do programa. E toda a experiência brasileira mostra que toda vez que há irresponsabilidade fiscal, como que o Lula propôs hoje, quem sofre é o pobre. É o pobre que paga pela inflação, pelo desemprego, pelos juros elevados. Há esse mito de que o mercado é que domina essa discussão, se ganha ou perde. O mercado ele atua em nome de inúmeros poupadores, investidores de todo tipo de renda. Então, assim, achar que o que aconteceu hoje é insensibilidade do mercado, me parece uma insensibilidade do próprio Lula em relação aos impactos que a sua fala tem sobre a população de baixa renda. E isso é muito preocupante. A ideia de que não se aprendeu nada com o que aconteceu desde o segundo governo Lula e principalmente no governo Dilma. Helena, olhando o grupo de economistas do centro, que acabou migrando no segundo turno para a candidatura de Lula, assim como o teu nome, diante do que a gente viu hoje, te parece, olhando para frente, que a gente está mais perto de um divórcio desse grupo ou uma DR ali pode resolver o problema? E o que precisaria nessa DR para resolver esse problema? Bom, acho que, em primeiro lugar, há uma hipótese sua equivocada. Nunca houve um casamento, né? Houve um apoio que nunca foi um apoio em cima das propostas econômicas do PT. Era um apoio em relação, uns pela questão democrática, e no meu caso pela questão ambiental, mas não havia em nenhum momento, eu acho que do grupo de economistas que eu conheço, assim, a ingenuidade de achar que o Lula ia adotar um programa de centro liberal. O que a gente esperava era uma transição pragmática, né? Como ele fez em 2003. Nesse sentido, o que aconteceu hoje é uma espécie de ruptura com esse desenho, com essa expectativa, com essa esperança. Cabe a ele agora, e ao vice-presidente Alckmin, que está coordenando a transição, tentar esclarecer o que significou no discurso de hoje abrir mão completamente de qualquer responsabilidade fiscal. E tratar a responsabilidade fiscal como inimiga das questões sociais. Quer dizer, todo mundo reconhece que o país tem um atraso social a recuperar. Nós já esperávamos que o Bolsa Família precisasse de um aporte para virar de 400 para 200, de 400 para 600 reais, mas a ideia de tirar extrateto
de tornar esse waiver um gasto permanente, nunca esteve na questão. Pior, não há nenhuma reavaliação do orçamento. O que a gente imaginava, e eu acho que nós defendemos na campanha da Simone, é que antes de definir valores de transição em regras fiscais novas, deveríamos rever o orçamento. Tem muito gasto lá indevido, o Bolsonaro deixou um orçamento com prioridades invertidas, por exemplo, desoneração de combustível e pouquíssimo gasto com educação e saúde, como também deixou um Bolsa Família totalmente desfocalizado e ineficiente. Então, o que se esperava é que, com a experiência que o Lula tem no Bolsa Família, ele fosse rever o Bolsa Família e não acrescentar gastos em cima de um edifício muito mal construído. Isso vale para várias outras coisas. Então, o que a gente está assistindo é uma definição de valores que a gente não sabe como foi construído, porque não se discutiu o orçamento. E aí a gente viu na reportagem de vocês que quando você fala em waiver, aí o céu é o limite. Já quer os 8 bilhões das emendas, o outro vai querer dinheiro para infraestrutura, o outro vai querer mudar a taxa do BNDES, o outro vai querer subsídios, não sei o quê, e você sequer discutiu o orçamento. Então, essa latitude de que pode tudo, os 150 bilhões então vira para outra coisa, e 175 bilhões permanentes, isso não faz o menor sentido, isso não estava no radar de ninguém. Helena, queria sua leitura, além da leitura econômica, a leitura política. Estamos vendo uma primazia ou um início de alas nesse governo eleito, uma ala política que está liderando o debate com o Congresso Nacional, o senador Wellington Dias, Aloysio Mercadante, por aí vai, e os economistas, que foram nomeados, foi a primeira grande nomeação, escanteados, não podendo sequer ali analisar, e cito os economistas, o mais simbólico desse grupo de economistas, Pércio Arida. A senhora acha que está tendo um escanteamento dos economistas e a política avançando sobremaneira com as negociações do Congresso, sem ouvir essa turma que sequer se reuniu ainda? Esse é um ponto muito importante, porque ninguém foi ouvido, né? E quando você está discutindo uma política de regra fiscal, de transição fiscal, ainda que não seja o teto, o Lula avisou na campanha que não ia ter teto, mas alguma regra fiscal teria, uma rediscussão do orçamento, imaginava que teríamos os economistas responsáveis pela transição e também na parte de orçamento. Então, se você olhar, o dia de hoje também foi coroado, no meio da crise, pelo anúncio do vice-presidente Alckmin na equipe de planejamento, onde tem o ministro Guido Mantega. Então, começa a reforçar o retorno a tudo que foi do passado. Não há em nada do discurso do Lula hoje qualquer coisa parecida com o que eu tenho ouvido falar do discurso do Pércio, por exemplo. O André também não se manifestou nesses últimos dias. Então, a gente nem sabe o que, de fato, eles pensam. A gente sabe o que o Guilherme Melo propôs durante o programa e a gente sabe o que o Nelson Barbosa pensa pelas colunas de jornal muito políticas, onde o Nelson nega o impacto da nova matriz econômica sobre a recessão que foi herdada do governo Dilma. Atribui a fatores aleatórios. Então, assim, isso é preocupante. Agora, se é possível uma DR recuperar, a outra questão é o seguinte: essa negociação com o Congresso, se você não tiver uma base de coalizão refletida no programa econômico, como foi meio que suposto por conta dos apoios recebidos no segundo turno, quem vai negociar? O Lula não tem maioria no Congresso Nacional, né? Se não tiver a tal coisa que eu falo, que é a geringonça tabajara, né? Não era tupiniquim, agora já estou chamando de geringonça tabajara, porque, pelo jeito, ela não vai ocorrer. Então, o impacto político disso é muito grande. Nós ainda estamos em transição nas eleições. O Ministério da Defesa veio com uma nota horrível nesse momento. Quer dizer, você acaba jogando, estimulando o incêndio, né? Em vez de acalmar. A gente esperava que, nesse momento, o vice-presidente Alckmin estivesse coordenando a transição para um programa de governo sólido de transição para 23, certo, mas um programa que, a partir de 23, teria regras claras e uma coalizão política definida.